Bom dia, pessoal. Mais um dia de confinamento e mais um dia de embates e debates aí na- nas redes sociais, né? Agora, o incrível, é triste até falar isso aí, cara, é ver as pessoas, algumas pessoas se manifestarem e elas não conseguem analisar a situação no macro. Elas analisam somente a situação do bolso delas. Bolsonaro, né? Então elas não conseguem imaginar. Por exemplo, é lógico que a questão econômica está associada à questão da saúde, no momento, né? Nesse momento, não só no momento, sempre, né? Mas especificamente nesse momento. Porque por questão do confinamento, né? Da preocupação que existe, né? Por que existe essa preocupação de que você tem que ficar em casa e aí a economia para. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, porém as duas coisas têm a ver uma com a outra. Então, o país realmente parar desse jeito vai dar um choque, assim, uma estremecida no planeta inteiro. Então, uma coisa é que nós reclamamos, que eu vejo aí algumas pessoas que compartilham da minha ideia, da minha maneira de enxergar essa situação, é que é o seguinte: é lógico que não dá para parar tudo e esperar ver o que vai resolver. Então, algumas coisas têm que funcionar, a economia não pode dar essa parada. Mas, por exemplo, o que a gente reclama é que o governo só fala, mas não faz nada, não tem ação. E aí os fanáticos sempre defendem, mas não mostra. Eu fui buscar na internet as ações do governo. Elas se resumem a vamos aqui, ó, tá aqui, ó, medidas para a economia. Por exemplo, na educação, o EAD, né, e comprar álcool em gel. Tá, essas foram as medidas na área da educação. Na área da economia, ó, essa foi a área com mais ações de incentivo. Então, por exemplo, aí ela fala aqui na economia, auxílio financeiro para a população vulnerável. Não fala de quanto é esse auxílio, como vai ser distribuído esse auxílio, né? Ouvi falar em R$ 200, mas eu acho que isso é piada, não pode ser verdade, né? Aí as outras medidas todas são para beneficiar empresas, né? Por exemplo, tinha aqui, ó, flexibilizar as leis trabalhistas e burocracias atuais, que é o sonho de todo empresário isso, né? Quer dizer, aproveita e já fica, né? Incentivos à isenção fiscal às empresas e microempresas. Aí você vê a diferença do que o governo americano fez. Não vamos comparar valores aqui, potencial, por exemplo, o Brasil, lógico que não teria condição de disponibilizar esse valor aí, né? 2 trilhões de dólares. Mas você vê que o governo americano levantou esse valor, vai distribuir da seguinte maneira: $1.200 para um grande número de americanos e mais $500 por filho. Tem um limite máximo, mas é um valor que vai ajudar. Bem mais que R$ 200, lógico, né? E aí ele tem um plano para as pequenas empresas, microempresas e para as grandes empresas. E esse plano é amarrado. Por exemplo, as grandes empresas vão receber esse valor, mas elas não podem comprar as ações que estão em baixa agora. E por um ano eles não podem comprar. Não pode, por exemplo, o CEO, o diretor e outros caras receberem os seus salários antes dos funcionários, né? Tem uma série de restrições, que aqui no Brasil, por exemplo, você vê que é bem vago, você não entende. Fala assim, ó, vai fazer isso. Então, o que mais choca, é você ver que tem pessoas que estão mais preocupadas, que preferem contar o número de mortos do que contar o número de desempregados. E essas pessoas, porque o cara que não tem nada, nessa situação, quando terminar, ele vai continuar não tendo nada. Ou seja, a situação dele não vai mudar muito financeiramente falando. Agora, algumas pessoas vão deixar de comer lagosta por uns 6 meses, né, um camarãozinho, de jantar fora, e é essa a preocupação deles. Felizmente, nem todos os empresários são assim. Você vê alguns empresários se manifestando, né, alguns empresários ligados a grandes empresas aqui no Brasil se manifestando contra as palavras aí do presidente, né? E falando que temos que ter responsabilidade social acima de tudo, né? Então eu gostaria que você que não pense um pouquinho. Tá? Quais são as ações que estão sendo tomadas para a volta? E lógico que a economia vai voltar a funcionar, um dia vai voltar, mas tem que ser planejado e tem que ter todas as ações. Olha,
vai ser assim, vai ser gradativo. O que não pode é, por exemplo, o Bolsonaro colocar aqui que as igrejas podem se reunir novamente, sendo que essas igrejas, a gente sabe qual... Eu não sou contra a igreja, eu frequento uma igreja até. O problema é que essas igrejas que estão brigando lá para voltar nessas reuniões, a gente sabe quais são. A gente sabe quais são essas igrejas. E qual é o interesse deles. Não estão preocupados com o povo. Estão preocupados com as contas deles. E quem frequenta essas igrejas são pessoas que têm uma idade mais avançada, a maioria das pessoas. Quer dizer, colocando em risco, mais uma vez, pensando somente na questão financeira. E é isso que me choca, me deixa assim que eu fico olhando e vejo amigos, que eu fico... leio as coisas que eles escrevem ali e falo, não é possível que essa pessoa escreveu um negócio desse. Né? Pessoas que são cegas apoiando o Bolsonaro e não questionam, não tem coragem, ou seja, a impressão que dá às vezes que o cara é covarde, fala assim, não, eu votei no Bolsonaro, vou morrer abraçado com ele. Não é possível, cara. Aí você está agindo igualzinho os petistas. Quem me conhece sabe que eu fui militante, que eu fui petista, que eu votei no Lula na primeira eleição, na segunda eleição, votei na Dilma, e hoje eu sou um crítico assim, ó. As pessoas, os petistas me odeiam, porque eu critico demais. Mas eu sou brasileiro, eu sou cidadão, eu não sou torcedor de partido político. Quando tem que criticar o PT, eu critico, quando tem que criticar o Bolsonaro, eu critico. E para antes que alguém aí já me chame de petista, eu votei no Bolsonaro na última eleição. Votei como protesto contra os desmandos, todas as picaretagens, enfim, todo mundo sabe o que aconteceu na gestão do PT. E o e o plano maligno que o PT tinha por detrás ali, escondido nas entrelinhas ali, que depois foram disfarçando, falando, não é bem isso, mas quem conhecia, estava lá por dentro, estava sabendo que era assim. Mas não é essa a questão. Agora a gente não tem que ficar de um lado ou de outro, de esquerda ou de direita. Agora nós temos que nos mobilizar, que nós somos cidadãos, e temos que exigir um respeito ao cidadão brasileiro, à saúde pública, uma responsabilidade social desse... Eu fico até nervoso, né, do nosso presidente. E você, caramba, acorda, analisa o que está sendo feito. O que não está sendo feito, é isso que nós reclamamos, o que não está sendo feito. Valeu, pessoal.